grupo de trabalho da comunicação foi formado essa semana. O que é que esse grupo, de fato, vai fazer? O que é que já deu para fazer nesses primeiros dias? Olha, hoje é o terceiro dia de atividade desse grupo e nós tivemos, ontem, anteontem, foi o dia inteiro de reuniões, primeiros contatos, estabelecer um plano de trabalho, discutir o que fazer. Esse grupo tem como função fazer um diagnóstico da SECOM. E fazendo o diagnóstico da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, a gente está fazendo também da EBC, que é uma empresa vinculada, né? Empresa Brasileira de Comunicação. Então nós vamos fazer o diagnóstico, a gente vai detectar riscos que existam em relação ao próximo governo, tanto na SECOM quanto na EBC, e vamos também propor algumas medidas para quem for ocupar a direção da SECOM e a direção da EBC. Medidas que podem ser ou não atendidas pelo futuro governo, né? Mas cabe à transição propor. Por exemplo, possivelmente nós vamos propor a revogação da decisão que privatiza a EBC, né? Que coloca a EBC no rol das empresas que podem ser desestatizadas. Isso é apenas um exemplo, não há uma decisão ainda, mas eu acho que é inevitável que isso aconteça. Então, esse é o nosso papel: diagnóstico, riscos e propostas. O que é que vocês consideram aí, por exemplo, margem de riscos? Olha, risco seria, por exemplo, nós não temos ainda o levantamento, é claro, como eu te falei, nós estamos no terceiro dia de atividade, hoje é o terceiro dia de atividade desse grupo. Risco seria, por exemplo, um contrato que termina sem que novo contrato já esteja em andamento. Então você pode ter, por exemplo, o encerramento de um contrato em janeiro e você ficar sem a prestação de um determinado serviço. Isso aí pode ocasionar problemas grandes. Esse é um exemplo de um risco que existe. Então, por exemplo, nós queremos saber da EBC como estão os preparativos, o planejamento da cobertura da posse do presidente Lula no dia 1º. Porque você sabe, a EBC é geradora de imagens para um número enorme de emissoras de televisão, streaming, etc. Então, a gente precisa saber, está sendo planejada a posse, porque quando o presidente Lula tomar posse, ele ainda não tem o comando da empresa, né? Então, assim, eu estou dando exemplos, mas diversos outros riscos podem ser encontrados. Nós estamos levantando todas essas informações para poder ver quais são eles. O que pode se esperar, inclusive, falando de ABC, é um fortalecimento? Olha, a ideia básica é fortalecer o sistema de comunicação pública. Pela Constituição, nós temos 3 sistemas de comunicação convivendo: o privado, o estatal e o público. E a gente considera que essa terceira perna, a comunicação pública, está totalmente deficiente hoje. A EBC deixou de ter um projeto de comunicação pública, como já teve um projeto de comunicação pública, ser uma emissora estatal. Então, nós queremos restaurar a EBC como uma emissora pública e todo o complexo de comunicação que a EBC representa como um fator de comunicação pública para conviver pacificamente com o sistema estatal, para conviver com o sistema privado. Outro ponto que eu queria saber se vocês estão discutindo é a localização da SECOM. Porque a SECOM ficava vinculada ao Planalto, depois teve uma mudança para o Ministério. Agora, isso entra na discussão também de vocês, por exemplo, para trazer a Secretaria de Comunicação de volta, levar a Secretaria de volta para o Palácio do Planalto? Olha, essa discussão ainda não foi feita, né? Vai ser uma discussão, é um ponto de pauta, vai ser discutido, que é a questão de onde fica a SECOM. Como você falou, ela está hoje no Ministério das Comunicações. Eu acho que, pelo que eu já senti no grupo, no GT, dificilmente ela continuará lá, mas eu não quero excluir uma possibilidade que não foi discutida. Ela pode ir para a presidência da República, pode surgir alguma proposta de voltar a ser ministério. Eu, pessoalmente, não acredito muito, mas pode acontecer, porque o grupo é integrado por 12 pessoas e todas terão a oportunidade de apresentar seus pontos de vista, suas propostas, né? Mas, de qualquer maneira, esse é um tema, a localização institucional da SECOM, que hoje está no Ministério das Comunicações. Eu sinto que há uma preferência para que ela volte à presidência da República.
Hélio, em relação, por exemplo, à área de mídias digitais, a gente quando olha a formação atual do grupo de trabalho, tem jornalistas com um perfil acadêmico, gente de muitos anos de redação, ampla experiência no jornalismo de uma forma geral, mas quando a gente pensa mídia social, o nome que aparece ali, de fato, é o do deputado federal André Janones. O grupo ainda vai ser reformulado porque é muito diferente a forma de comunicação de hoje em relação ao que era quando o presidente eleito Lula assumiu lá em 2002. Olha, o grupo não vai ser reformulado, o grupo existe. O que o grupo pode fazer é trabalhar com outras pessoas, podem convidar outras pessoas para se integrar ao trabalho do grupo, a participar das discussões, a trazer contribuições, tudo isso está sendo esquematizado no plano de trabalho. As mídias digitais, além do deputado Janones, nós temos hoje lá pessoas que trabalham na área, que são o João Brantes, que é o coordenador executivo do grupo, temos a Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul, mas existe realmente, você tem razão, existe a ideia de se trazer outras pessoas que não vão constituir o grupo propriamente dito, mas vão trabalhar junto conosco nessa questão das mídias digitais. É uma preocupação de vocês, por exemplo, ter uma espécie de vacina para evitar ou para enfrentar as milícias digitais quando o presidente eleito assumir? Olha, é essencial, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que esse trabalho, que a gente costuma chamar de gabinete do ódio, ele vai continuar fora do governo. Ele hoje está dentro do governo, mas ele vai continuar fora do governo, porque a extrema-direita vai continuar com seus métodos, com suas atitudes. E o futuro governo vai ter que se precaver em relação a isso, vai ter que tomar medidas que informem cada vez mais a sociedade, que tenham instrumentos para que as pessoas não fiquem reféns de gabinete do ódio, de fake news, né? Então, realmente, é uma preocupação que nós temos, tanto do ponto de vista da comunicação, vamos dizer assim, governamental, institucional, como da comunicação pública, representada basicamente hoje pela EPC. Agora, o próprio André Janones terminou que durante o período de campanha eleitoral, ele mesmo propagou fake news. Vocês têm alguma preocupação interna em relação a isso também? Olha, o deputado tem a sua autonomia como pessoa física, como deputado. Agora, o que eu digo assim, um governo não pode permitir que ser emissor de fake news. O governo, quer dizer, eu acho que ninguém deve ser, mas um governo, principalmente, a figura institucional do governo, não pode difundir fake news. Então, acho que isso está fora de cogitação. Agora, o deputado é o deputado. E ainda em relação a essa questão de mídias digitais, entra no debate de vocês, por exemplo, já sair dali pensando em algo referente à regulamentação dessas mídias, eu falo em relação à competitividade de mercado, ao controle, a questão das assimetrias que existem hoje entre as diferentes formas de mídia. Olha, quando a gente fala em regulação, sempre dá muito ruído, né? Pela falta de entendimento das pessoas do que seja isso. Eu posso dizer o seguinte, há uma preocupação com as grandes plataformas digitais? Há uma preocupação de se encontrar uma regulação, uma possibilidade de você romper com esse desequilíbrio, essa coisa. Há essa preocupação, que não está restrita ao nosso grupo de comunicação, envolve também o GT de comunicações. Comunicações seriam as telecomunicações, as plataformas, o 5G, né, a telefonia, toda essa área. Há essa preocupação, porque a gente precisa ter realmente uma coisa nova, uma coisa que é muito recente, né? E a gente precisa encontrar os caminhos para evitar essas distorções que a gente vê hoje. E regulação da mídia, que é um assunto que por muito tempo terminou pairando ali, até como uma espécie de fantasma, que se falou lá atrás, até mais no primeiro governo Lula do que a partir do segundo, mas durante a campanha se falou muito nisso. Vai fazer a regulamentação da mídia de uma forma geral, vai podar a imprensa. Não, de jeito nenhum. Eu acho que posso até afirmar aqui, censura nunca mais, né? Não há nenhum interesse em fazer isso. As pessoas às vezes confundem um pouco com a regulação das concessões públicas, que aí é legal, é constitucional, é legal. Quer dizer,
aquilo que é concessão pública, que são basicamente as emissoras de rádio e televisão, elas estão sujeitas a determinadas normas, a uma legislação que tem que ser cumprida. Isso não se trata de regulação, nem de censura, de maneira nenhuma influir na livre manifestação de pensamento, na livre expressão. Isso está totalmente fora de cogitação.